Olá, bom dia. Às vezes você precisa ter coragem e determinação para seguir o caminho dos seus verdadeiros sonhos. Não importa a sua idade e o seu tamanho. Nem sempre um grande obstáculo é o seu inimigo, principalmente se você olhar de frente. Enfrente sua jornada com coragem. Não tenha medo da crítica dos outros. A noite é sim escura, mas logo mais nascerá o sol do novo amanhã. Como todos já sabemos, o Supremo Tribunal Federal decidiu, por 6 votos a 3, que o senador Renan Calheiros fica na presidência do Senado, embora não esteja mais na sucessão do famigerado presidente Temer. Eu sou Jonas Luiz da Silva Vírgula de Capuí, sou professor, autor e design instrucional em educação à distância de 4ª geração, roteirista e produtor cinematográfico. E a partir de hoje, nós vamos falar do Brasil contemporâneo, lição que todo político deveria saber. Vamos falar só do período entre JK e Lula da Silva. No final deste tema, que será dividido em vários capítulos, porque é um pouco longo, nós vamos falar sobre os chamados anos dourados, analisar o período JK, analisar o golpe de 1964, analisar as relações Estado-sociedade civil no regime militar, discutir a participação da sociedade civil no processo de abertura política, identificar as manifestações culturais da sociedade brasileira e a revolução dos costumes. Então, nós vamos começar o capítulo de hoje e com a era JK. Nunca na história deste país, o poder da República nunca tinha estado em guerra declarada entre os 3 poderes, que deveriam ser independentes e harmônicos. A mim me parece que nesse momento não são nem independentes nem harmônicos. Traduzindo para melhor ser entendido. Nessa disputa entre o poder legislativo e o judiciário, Senado versus Supremo Tribunal Federal, vimos visivelmente na transmissão do Supremo Tribunal Federal, nesta quarta-feira, a cara de constrangimento de seus juízes. Era como se um menino mal-criado tivesse chutado a canela de nossa Corte Maior. Depois desse episódio, fica mais do que nunca a certeza de que, nessa série, a lição que todo político deveria saber, precisamos lembrar um pouco da história recente do Brasil contemporâneo. Por isso, nós vamos começar com a era JK. Nunca fomos livres de muita confusão nessa nossa república democrática. Na era JK, o país estava em estado de choque, depois do dramático final do governo Vargas. Com a eleição de JK, surge o tempo do otimismo desenvolvimentista, da mudança da capital e da efervescência cultural do Brasil. O presidente era risonho, alegre, que ficou conhecido como pé de valsa e que queria fazer o país progredir 50 em 5 anos. Vejam por que esse período ficou na memória de tantos. Com a morte de Vargas, subiu ao poder o vice-presidente João Café Filho, que deveria preparar as eleições de outubro de 1955 para um novo mandato presidencial.
Seu governo foi formado por muitos antigetulistas e era composto por vários políticos da UDN. Em fevereiro de 1955, o PSD lançou oficialmente o seu candidato à presidência, o então governador de Minas Gerais, Juscelino Kubitschek de Oliveira. Imediatamente surgiu uma oposição a essa candidatura por parte da UDN e dos grupos antigetulistas. Eles começaram a defender a intervenção dos militares para impedir a realização das eleições, pois viu na possível vitória de Juscelino um retorno ao passado, ao período Vargas. O período de 1956 a 1961 aparece no cenário político brasileiro como da estabilidade política. Juscelino Kubitschek foi o único presidente civil que entre 1930 e 1994 conseguiu manter-se até o fim do mandato presidencial por meios constitucionais. A população brasileira viveu uma fase de muito otimismo. O país alcançava altos índices de crescimento, novas indústrias eram criadas e, muito importante, ampliava-se consideravelmente o número de empregos. Além de tudo isso, dava-se início à construção e à era inaugurada da nova capital, Brasília. Como explicar a estabilidade política em um país que acabava de sair de uma crise que levara um presidente ao suicídio? Como Juscelino Kubitschek conseguiu conquistar o apoio dos políticos, dos militares e dos empresários e da população? Como e a que preço executou o seu programa de desenvolvimento econômico? A situação se complicou ainda mais com o lançamento da candidatura de João Goulart à vice-presidência pelo PTB, na chapa de Juscelino. Isso porque a união dos dois partidos, o PSD e o PTB, reforçava as chances de vitória eleitoral de seus candidatos. Havia ainda um outro problema: o nome Goulart, ex-ministro do Trabalho de Getúlio Vargas, fornecia fortes argumentos para que se identificasse a chapa PSD-PTB com a ressurreição do que havia de mais negativo no governo Vargas. Ao final, saiu vitoriosa a chapa Juscelino Jango, com 36% dos votos. Abriu-se então um período de contestação desse resultado. Mais uma vez, os perdedores invocaram a tese da maioria absoluta. A chapa do PSD-PTB não tinha alcançado a metade dos votos mais um. A oposição também usou como argumento o fato de que Juscelino se elegera com os votos dos comunistas e que feria a legitimidade da eleição. Você tem noção do que isso significa? Significa que o Partido Comunista, considerado um partido ilegal em 1947, não poderia eleger um candidato. Abriu-se então uma nova crise política que teve o seu ponto culminante no chamado Movimento 11 de Novembro. Esse movimento foi liderado pelo general Henrique Teixeira Lott. Presta atenção no nome desse cara. Ele era ministro da Guerra do presidente Café Filho. Tudo começou quando, no início de novembro de 1955, morreu o general
com Roberto Pereira da Costa, presidente do Clube Militar e um dos mais importantes opositores de Vargas nos meios militares. Durante o enterro, o coronel Bizarria Mamed, um dos que havia assinado o Manifesto dos Coronéis, aproveitou para fazer um discurso violento contra a eleição de Juscelino e Goulart. O general Lott tentou evitar a politização dentro das Forças Armadas, pediu ao presidente da República a punição de Mamed. Naquele momento ocupava interinamente a presidência da República o presidente da Câmara dos Deputados, Carlos Luiz. Luiz estava substituindo o Café Filho, que fora hospitalizado por problemas cardíacos. Carlos Luiz negou-se a punir o coronel Mamed. O general Lott, então, pediu demissão. A seguir, mudou de ideia e encabeçou um movimento que destituiu Carlos Luiz e colocou no governo Nereu Ramos, presidente do Senado. Essa intervenção militar, ou contragolpe preventivo, como foi chamado, teria por objetivo neutralizar uma suposta conspiração tramada no interior do próprio governo com o fim de impedir a posse do presidente eleito. Nereu Ramos exerceu a presidência até Juscelino e Goulart tomarem posse, em 31 de janeiro de 1956, numa situação de censura à imprensa, estado de sítio, enfim, de grande tensão política. Como você deve ter percebido, Juscelino teria de ser muito habilidoso para recuperar todas essas crises, para superá-las, que iriam se manifestar durante todo o seu governo. Mas era um homem que sabia lutar pelos seus objetivos. Ele mesmo costumava se definir assim: de meu governo nunca se poderá dizer que não houve o que queria e o que não soube querer. Quando assumi a presidência da República, tinha perfeitamente definidos os objetivos a que me lançaria, com todo o empenho que me fosse dado, concentrar com a firme determinação que, mercê de Deus, nunca me faltou. Sempre soube que queria. Sempre soube querer. Aí vem a estabilidade. Como? JK, nome pelo qual ficou conhecido Juscelino Kubitschek, iniciou o seu governo com um apoio maciço do Congresso. Esse apoio veio da aliança entre o PSD e o PTB, que se fizera durante a eleição e que permaneceu durante todo o seu governo. Juscelino formou o seu ministério com a maioria de políticos do PSD, o partido que tinha o maior número de deputados no Congresso. Reservou para o PTB 6 ministérios, entre eles o do Trabalho e o da Agricultura. E para o Ministério da Guerra, sabe quem ele convidou? Ele convidou o general Henrique Teixeira Lott. Veja a habilidade política do presidente JK. Ele compôs seu ministério de forma a controlar possíveis conflitos. O PSD dava apoio para a sua política econômica e mantinha o controle sobre as bases rurais. PTB, controlando o Ministério do Trabalho, os sindicatos e os institutos de previdência, poupava o governo de tomar
medidas repressivas ou antipáticas em momento de reivindicação salarial. Assim, Juscelino protegeu-se de problemas vindo dos dois lados, do campo e da cidade. E o general Lott? O general Lott foi uma peça-chave no controle dos militares. Era um homem que não demonstrava simpatias partidárias, o que permitia neutralizar todas as divisões entre a oficialidade. Além disso, Juscelino procurou atender às reivindicações da corporação militar. É bom lembrar de uma das críticas que os militares fizeram ao governo Vargas no Manifesto dos Coronéis, que era a de que eles eram mal remunerados, seus equipamentos eram velhos, ultrapassados. Diante disso, Juscelino procurou equipar melhor as Forças Armadas, destinando recursos para a produção de material bélico, deu aumentos salariais, promoveu mesmo aqueles que lhe faziam oposição e deu recursos para a ampliação dos colégios e academias militares. Investiu na modernização das Forças Armadas, aparelhou a Força Aérea Brasileira, a FAB. Essas medidas foram mudando a imagem de Juscelino junto aos militares, que inicialmente o viam como um herdeiro de Vargas e, por isso, não aceitavam. E na economia, Juscelino Kubitschek lançou o Plano de Metas. O Brasil não produzia automóvel quando se iniciou o governo JK. No entanto, ao se encerrar o seu mandato presidencial, a nova indústria automobilística já produzia 81.753 automóveis e 51.325 caminhões. A política adotada por Juscelino, que permitiu um salto na economia brasileira, foi chamada de nacional desenvolvimentista e baseou-se em 3 orientações. 1. Aumento da intervenção do governo na economia. 2. Incentivo aos empresários nacionais para que ampliassem e abrissem novas indústrias. 3. Incentivo aos empresários estrangeiros para que viessem instalar aqui seus empreendimentos. Até o governo Vargas, os grupos que discutiam a orientação a ser dada ao nosso desenvolvimento ainda não aceitavam junto esses 3 parceiros. Mas Juscelino conseguiu fazê-lo. Como ele conseguiu fazê-lo? Ele recebeu o apoio de políticos, empresários, militares, jornalistas, intelectuais para a sua política econômica. É verdade que os grupos nacionalistas olhavam para ela com desconfiança, mas percebiam que o país estava se desenvolvendo. Foi no Instituto Superior de Estudos Brasileiros, ISEB, que um grupo de intelectuais formulou muitas das ideias sobre o desenvolvimento nacionalista. Eles defendiam que a industrialização deveria ser feita pelos empresários nacionais, pois essa seria a única maneira de o Brasil se tornar um país autônomo, independente. Esse grupo não aceitava que os empresários estrangeiros explorassem determinadas indústrias que eram vistas como suporte para outras, como a siderurgia, por exemplo.
Mas, de toda forma, o grupo apoiou a política adotada por Juscelino, por ver nela pontos em comum com as suas ideias. Por outro lado, o programa de desenvolvimento de Kubitschek ia ao encontro dos desejos dos militares, que queriam que o Brasil deixasse de ser pobre para evitar a penetração de ideias comunistas. A Escola Superior de Guerra, ESG, foi um dos centros de estudo nos quais se defendeu a tese de que era preciso um desenvolvimento rápido para que o Brasil garantisse a sua segurança nacional. Para isso, teríamos de nos aliar aos países que combatiam o comunismo, ou seja, os Estados Unidos e os países da Europa Ocidental. Não é difícil perceber que os militares da ESG eram favoráveis à vinda de capitais estrangeiros para ajudar o Brasil a se desenvolver. A política econômica do governo Kubitschek ficou definida no plano de metas. Esse plano continha 30 objetivos ou metas que deveriam ser atingidos em 5 anos. O plano previa integrar o desenvolvimento industrial com o desenvolvimento de setores como estradas, energia, transporte, portos e educação. Previa também a construção da nova capital, Brasília, que era chamada de metassíntese. Para fazer o plano de metas, o governo JK criou os grupos executivos, órgãos administrativos especiais que se encarregavam de todas as providências necessárias para que as metas fossem cumpridas. Esses grupos eram integrados tanto por administradores públicos como por industriais e especialistas da área em que o grupo atuava. Ficavam ligados diretamente ao presidente da República, o que lhes dava autonomia e agilidade para trabalhar. Por isso, os ministérios e o Congresso não podiam interferir nas orientações e decisões. O que Juscelino queria era que as metas fossem cumpridas, que não sofresse atraso por razões políticas. Então, a criação dos grupos executivos foi uma inovação política e administrativa. Além desses grupos, o governo criou outros órgãos paralelos aos que já existiam na administração pública, também como forma de agilizar soluções e resolver problemas. Foi no governo JK que muitos órgãos bem conhecidos hoje foram criados. Entre eles, a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, SUDENE, que surgiu ao lado do Departamento Nacional de Obras contra as Secas, DENOS. A SUDENE pretendia incentivar a industrialização do Nordeste e era formada por técnicos competentes e estava ligada diretamente ao presidente da República. A política econômica de Juscelino Kubitschek provocou, de fato, grandes mudanças no país. Os números ajudam a entender melhor os resultados alcançados pelo plano de metas e o que ocorreu nos anos JK. Que ideia é essa de construir Brasília? Juscelino escolheu como símbolo
do seu período de governo a construção da nova capital no interior do país. O urbanista Lúcio Costa e o arquiteto Oscar Niemeyer foram convidados para conduzir os trabalhos de criação e realização do projeto. A construção de Brasília provocou um grande entusiasmo na população, que via surgir, no meio do cerrado do centro-oeste brasileiro, uma nova cidade. E para lá se deslocou enorme quantidade de trabalhadores, principalmente do Nordeste. Eram os candangos, como foram chamados os operários da construção civil que ergueram Brasília. Você já imaginou e como é a construção de uma cidade? O que é preciso existir em uma cidade? Sabe por que nós não pensamos nisso com frequência? Porque, em geral, uma cidade se faz aos poucos. É preciso que tenha serviços públicos, escolas, hospitais, ruas, locais de moradia, de diversão, etc. E se essa cidade for construída para ser a capital de um país do tamanho do Brasil, naturalmente, ela precisará de todos os serviços do governo. As repartições e os ministérios terão de se deslocar da antiga capital, que era o Rio de Janeiro, para a nova capital, Brasília. O próprio presidente confessou que a construção de uma capital foi tarefa dura. Ele disse: não foi fácil, nem esperava eu que eu fosse. Não me habituei desde a infância às coisas fáceis, porque consegui, foi lutando decididamente a custo de trabalho e sacrifício. Não sei mais trabalho ou mais sacrifício, mas ambos igualmente porfiados e duros. Posso assegurar, todavia, que a luta por Brasília foi um dos combates mais árduos da minha vida. A medida de minha determinação de levar a cabo a construção da nova capital pode ser dada por um simples exemplo: assoberbado. Por hoje é só, e amanhã, no capítulo 8 da série Brasil Contemporâneo, lição que todo político deveria saber, de JK a Lula da Silva, nós vamos falar sobre a sociedade e a cultura dos anos dourados. Eu sou Jonas Luiz da Silva, vírgula de Capuí. Muito obrigado por me acompanhar. E eu lhe peço que você assine o nosso canal aí embaixo. Se gostar, indique para um dos seus milhões de amigos. Bom dia.